Olá pessoal, tudo de bom? Paz e amor de Cristo, né? E hoje eu resolvi gravar esse tema aqui, pensando aí nas notícias que tem veiculado em todos os canais, né, da mídia sobre o coronavírus. E aqui a gente procura trazer uma visão espiritualista dessa questão das doenças, das epidemias que ocorrem na humanidade. Como é sabido de muitos, do meio espiritualista, nós vivemos um momento de transformação, de transição, de mudança. E nesse tempo de mudança, muitas coisas vão vir à tona. Aquelas coisas que estavam como que guardadas, colocadas em oculto, virão à tona, como já tem visto, como temos visto na história da humanidade. Então, essa questão dos problemas sociais, morais, físicos e extrafísicos é um momento de aglutinação, um momento de fervilhar, né? De colocar para fora. Nós entendemos que no mundo físico nós expurgamos as nossas mazelas espirituais. E esse expurgar, que vem desse lado oculto, que é o mundo causal, se manifesta em fenômenos diversos, mexendo com a humanidade, mexendo com os seus pensamentos, sentimentos, suas convicções, seu desenvolvimento espiritual. Então é uma época de desafio. E esse desafio, num período de transição planetária, surge aquilo que nós chamamos de crise planetária. E a crise é em todos os sentidos. Quando a gente pensa na palavra crise, ela tem o significado de perigo e oportunidade. Mudança e transformação que busca uma oportunidade de aprendizado. Perigo e oportunidade é como é dito no chinês. Mas nós temos também no sânscrito, krir, ou kir, que significa desembaraçar, purificar, limpar. No grego, crises, seria separar, depurar, como se faz com o ouro. Então vejam que essa crise planetária, que é um período de tumulto, é um período também de oportunidade de reflexão, de questionarmos os nossos valores, desenvolvermos novos valores e de nos purificarmos. E aí onde entra a questão das epidemias, das doenças, porque tudo isso é uma manifestação física de distúrbios espirituais. A gente sabe que no entendimento espiritualista, a mente, ela é um poderoso irradiador, né? Que irradia energias eletromagnéticas, fluidos espirituais, que interagem com o meio que está à sua volta. O nome dado para isso é psicoesfera ou egrégora, que essa egrégora, essa psicoesfera, reflete no mundo material e na natureza o seu estado vibratório, provocando então interferências nas leis físicas. E quando a mente está doente, ela adoece a natureza também. Então tudo isso que temos percebido, e o coronavírus é um desses exemplos desse desequilíbrio do qual nos encontramos.
Hoje pode ser o coronavírus, amanhã pode ser outro e outra doença, ou como temos também os estados psicológicos, que manifestam também esses desequilíbrios espirituais, que a gente então acaba convivendo com eles, e em função deles nos afetarem, nós vamos buscar soluções, até mesmo mudanças de vida. A preocupação com o ecossistema que nós temos, ela é uma preocupação que vem da lei de causa e efeito. Pois se a causa é espiritual, mental e interfere, provocando efeitos físicos, nós vamos entender que a mente é a raiz. Então nós devemos buscar compreender melhor essa mente, esse pensamento, como ele funciona. E funciona na natureza. Nós reclamamos muitas vezes que a natureza nos parece hostil, e agora quando surge uma doença como essa do coronavírus, parece que é uma punição divina. Na verdade não é uma punição divina. É a lei de causa e efeito, que ela envolve a todos nós, como comunidade planetária. E aí sim, enquanto espíritos que estamos ligados a esse tipo de planeta, todos sofremos as consequências. Mas as consequências também podem variar individualmente, variando de pessoa para pessoa. Porque nós sabemos que, além do ecossistema planetário, há também o ecossistema orgânico. Convivemos com inúmeras bactérias e vírus instaladas em nosso corpo, em relação de equilíbrio com o corpo físico. E aí, então, na medida em que surgem doenças que vão provocar um desequilíbrio, a melhor ou pior reação a esse desequilíbrio se deve muito à condição espiritual, pois a mente que irriga as células vai estar colaborando para a desarmonia ou harmonia desse cosmos orgânico. Então, não se alimentar de ideias pessimistas, não se alimentar de ideias negativas, não cultivar esse hábito deletério que nós temos, esse hábito que nos traz pensamentos pessimistas constantemente, de ler, acompanhar a mídia nas suas notícias. Porque, além da influência direta do vírus, há também a questão da informação. Como já ouvi um termo brincando com isso, que é o informavírus. Então, assim, nós acabamos alimentando um medo maior. E no mundo globalizado, onde a gente tem acesso a outras regiões do mundo, onde essas situações estão muito mais complexas e desafiadoras, nós trazemos para o nosso ambiente, com essas preocupações, com esse hábito de se alimentar de notícias negativas, trazemos a fragilidade para o nosso ecossistema orgânico. E aí então podemos estar sujeitos. E aí não sujeito só ao coronavírus, mas na medida em que a imunidade é afetada, o balanceamento entre as células do corpo e os vírus e bactérias que interagem, nós podemos ter uma fragilidade que podemos nos comprometer com outras doenças, até mesmo uma gripe. Nós sabemos que a variedade de gripe é muito grande, já tivemos a N1, que inclusive era até mais mortal do que o coronavírus, mas que nós podemos transformar então essa situação, devido à nossa negatividade, num peso ainda maior, não é? O problema do ecossistema, de uma forma em geral, ele é também retratado no livro do Apocalipse, capítulo 16, como as 7 taças que são derramadas sobre a natureza.
Essas 7 taças, elas relatam de forma figurativa, no livro do Apocalipse, diversos eventos. Eventos no ecossistema, eventos climáticos, dos quais a gente já conhece, que são cíclicos, mas que esses eventos cíclicos ao longo da história vão, às vezes, se intensificando e surgindo de forma cada vez mais complexas, exigindo de nós um aprendizado maior para lidar com eles, exigindo de nós mais comportamento saudável. E aí a gente vai lembrar daquela frase grega, mente sã em corpo são. Então não é de se estranhar que nós estamos com a mente doente e o corpo está doente. Não só o nosso corpo físico, como o corpo da Terra, como o ecossistema planetário que ele é. Então lá nas taças vai falar sobre feridas, chagas, que se espalharão sobre a humanidade. Fala da morte dos peixes, nos rios, né, das fontes, dos mares. Fala do aquecimento global também, no capítulo 16 do Apocalipse. Fala sobre o aquecimento global, que vai queimar os homens, abrasar os homens. Fala também sobre um período de escuridão. E diz que mesmo passando por todas essas coisas, nós ainda blasfemaríamos contra Deus. Quer dizer, nós atribuiremos a ira divina, né? Atribuiremos essa ira de Deus para os nossos males. Esta é uma visão antiga que não compreendia muito bem as raízes e as causas das doenças, das epidemias. Quando uma epidemia surgia e matava muita gente, era um grande castigo divino para as nossas atitudes infelizes, daquelas que criam os distúrbios. Uma visão espiritualista mais moderna, a gente sabe que essa expressão ira de Deus, ela nada mais significa que é a lei de causa e efeito, onde Deus permite com que a gente colha a nossa semeadura para que possamos adquirir responsabilidade sobre a nossa realidade, tanto da realidade individual como coletiva. E isso faz, a gente sabe, que quando há grandes desastres, epidemias, faz com que todos nós nos movimentemos em solidariedade ao outro, porque é uma questão de sobrevivência de cada um, mas que depende da coletividade. É o caso da dengue, por exemplo. Eu posso cuidar da minha parte, mas se o meu vizinho não cuidar, eu estou sujeito. Então isso nos força a sermos mais solidários e responsáveis com os nossos atos. Uma coisa é a gente prejudicar a nós, mas aumenta ainda mais o compromisso espiritual, quando além de prejudicarmos a nós, prejudicamos o próximo também, criando então mais distúrbios ainda. Tá? Então, sim, justo que nós recolhamos os efeitos das nossas ações, uma questão de justiça, mas a lei de causa e efeito tem atenuantes. Os atenuantes da lei de causa e efeito é tudo aquilo que a gente fizer em direção ao progresso, do bem, da melhoria da sociedade e da humanidade. Aí é onde a gente sai da nossa zona do egoísmo e entramos nos primeiros aprendizados nas trilhas do amor, que já é o amor, sim. O amor, ele já pressupõe responsabilidade. E responsabilidade com quem? Com o outro. E aí é que nós amamos de fato. Então as guerras, as bombas, as agressões à natureza, o clamor de milhares de vidas afetam em larga escala o nosso planeta. E o homem, então, com o pensamento, ele promove cargas mentais tóxicas, que liberam grandes quantidades de fluidos que são lançados na atmosfera psíquica do mundo e abala as regiões hiperfísicas ou extrafísicas, que impõe, então, uma necessidade de saneamento
E esse saneamento, então, acontece aqui, na vida material, onde esse saneamento busca o aperfeiçoamento do ser. Uma limpeza psíquica do nosso ambiente, né? Mas sim, que busca também um dia melhor, uma situação melhor, o prenúncio de um novo dia, de uma nova era, e que a Terra sim vai se elevar em consciência, a uma maior consciência do homem. Vão ter atitudes mais conscientes e mais responsáveis com relação ao meio. O coronavírus está aí, está nos chamando para isso, convocando nós para termos atitudes melhores, pensamentos melhores. Então é preciso que as pessoas se mantenham em permanente ligação com a espiritualidade superior, que dirige a evolução do planeta Terra. Essa conexão com Deus, com os bons espíritos, é que nos dará força para que os seres humanos consigam suportar os acontecimentos que se aproximam. Então devemos procurar conduzir os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes com amor, justiça, verdade, humildade, perdão, altruísmo, mansidão, compreensão, caridade, tolerância, serenidade e principalmente fé. Porque quando as estruturas físicas se abalam, o transitório se abala, somente o impermanente pode nos dar força para enfrentar os desafios do momento. Principalmente num caso como esse, de uma doença que se espalha pelo mundo. Então essa conexão que nós vamos realizar, a gente vai ter, resumindo isso, as palavras de Jesus, onde ele fala: orai e vigiai. Porque para o cristão e para qualquer espiritualista, a oração, a ligação com os planos maiores, ela é que nos dá força para superarmos os momentos de crise e transformação pelo qual nós passamos. Então é isso, gente. Fica aí essa mensagem. Peço a vocês que tenham confiança no Pai Celeste, na espiritualidade que governa o planeta. Quando eu comento aqui do livro do Apocalipse, na verdade eu estou lembrando que já é algo conhecido da espiritualidade, que nós faríamos isso, e que eles estão aí permitindo a ação do nosso livre-arbítrio, mediada pela lei de causa e efeito, mas que também eles agem como um vetor de auxílio e amparo para todos aqueles que pedirem e desejarem a sua participação em suas vidas. Então eu agradeço por mais esse momento, um grande abraço a todos, fiquem em paz, até o próximo vídeo. Tudo de bom.